paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos dessa forma virtual. E em meio a tantas angústias, aflições, preocupações e medos, esse se torna um momento muito especial para as nossas almas, que é quando nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, o único Deus que é digno da nossa adoração. Nos reunimos para louvar o nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E agradecemos ao Espírito Santo de Deus, que nos dirige, que nos inspira e que nos une em amor. Irmãos, vamos fazer a leitura que está em Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Mais uma vez, Senhor, estamos nós aqui reunidos, mesmo de modo virtual, mas no mesmo coração, na mesma intenção, a te buscar, a te adorar, a te reverenciar, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso pastor, Senhor. Aceita, meu Deus, a nossa adoração, mesmo diante da nossa fraqueza, mas mediante o sacrifício de Cristo. Nós te pedimos o perdão, Senhor, para que a nossa adoração chegue até o teu trono de graça, Senhor. Receba o nosso amor, ó Deus, que todos os atos desse culto sejam para te engrandecer, para te louvar. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos. Amém. Vinde a Belém, já
paz, amados irmãos, nossa oração, nosso desejo, nosso pedido a Deus que você esteja bem e que o Senhor esteja cuidando de sua vida em todas as coisas. Eu quero fazer uma pastoral antes do início do sermão, dizendo que todos nós estávamos na expectativa do retorno presencial. E nós estávamos caminhando para isso, preparando tudo para que isso acontecesse, mas o Conselho decidiu, e nós tomamos essa decisão, de que ainda não é o momento apropriado, nós devemos esperar mais um pouco, considerando todas as situações e realidades que nós estamos vivendo hoje em nosso país e de um modo especial na cidade de São Paulo. Então, por uma questão de cuidado, respeito, consideração e amor ao próximo, nós vamos aguardar um pouco mais. Então, eu peço a você, como membro da igreja, que ore por isso. Que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos dê vida e vida em abundância, que apesar do certo confinamento, restrições que ainda vivemos, que o Senhor possa cuidar de nós e principalmente preservar nossas vidas e nos dar vitória sobre toda essa crise, toda essa situação que nós estamos vivendo. Então eu desejo orar agora com você nesse sentido, que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua presença bendita, mesmo em meio às limitações que nós temos. Vamos orar. Pai amado, nós estamos na tua presença, Senhor, pedindo em nome de Jesus que o Senhor abençoe a tua igreja com a tua presença, com o teu amor, com o derramar, Senhor, de chuvas de bênção sobre o teu povo. Que nós sejamos marcados, Senhor, com o teu evangelho, que a tua palavra seja fonte de vida, fonte, Senhor, de alegria, de entusiasmo, de saber que nós pertencemos a um Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Senhor, nós oramos pelos enfermos, pedindo que o Senhor os visite poderosamente, principalmente esses que estão com Covid, essa manifestação de crescimento novamente em nosso país, em nome de Jesus. Coloca a tua mão, Senhor, de graça, coloca a tua mão também de sabedoria e discernimento sobre a população, para que haja cuidado, para que haja respeito com relação ao próximo, Senhor. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor possa abençoar o futuro retorno de nossa igreja. Infelizmente nós não pudemos ainda, é o nosso anseio, é o nosso desejo, mas nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor traga, ó Deus, o remédio, a vacina, traga, Senhor, a normalidade às nossas vidas, a igreja possa adorar, glorificar e bendizer o teu nome em entusiasmo, em alegria, por saber que o Senhor há de trazer, na esperança que temos em Cristo, esta vitória. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, visita-nos, dá-nos paciência, dá-nos paz, dá-nos integridade, Senhor, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nas coisas que fazemos, para que em tudo, ó Deus, o teu nome, santo e bendito, seja engrandecido, ó Deus. Senhor, agora ministra através da tua palavra, abençoa a tua igreja, edifica-nos, ó Deus, de modo que a cada dia possamos mais e mais andar nos teus caminhos, ó Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós estamos vivendo já este período do advento, da preparação para o Natal, um momento de regozijo, de alegria, de triunfo. Jesus Cristo, o Cristo triunfante, nos convida a viver com Ele, e isto é motivo para celebrar com alegria, com esperança e fé, o Natal. Jesus nasceu, glórias a Deus, nas mais altas alturas, e excelso, portentoso, maravilhoso é o seu bendito nome. E nós temos então um tema para o mês de Natal. O tema é Natal, Jesus cada dia mais presente. Natal, Jesus cada dia mais presente. Esse é o nosso desejo de levar a você, a igreja, a edificação, a caminhada, ao triunfo do final deste ano, de modo que o Senhor nos permita glorificar e adorar o seu nome através do Natal. E eu quero hoje fazer a leitura de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 18, que fala, evidentemente,
de um período do nascimento de Jesus e queremos compartilhar esse texto e a meditação dele na palavra do Senhor. O texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Que Deus abençoe a beleza plena e maravilhosa dessa palavra que nos é dada através do Evangelho de Lucas. Amados irmãos, é muito gostoso quando a gente lê os evangelhos falando sobre o nascimento de Jesus Cristo e então faz uma série de considerações do local, da época, das circunstâncias das quais estavam existindo, mas eu quero fazer nesse primeiro domingo que estamos celebrando o Advento, falando de Natal, falando da expectativa e também das realidades às quais nós temos vivido, eu quero fazer uma abordagem desse texto, começando do que ele fala da situação que os pastores estavam no campo, estavam vivendo. O texto fala que eles estavam à noite, vigiando os seus rebanhos. E esse é um fato interessante que eu quero ressaltar para você. Era de noite. Noite lembra trevas, lembra escuridão, lembra momento de limitação. E é muito simples vir aqui ou ouvir de alguém ou falar para os outros Feliz Natal, se nós também não considerarmos nas realidades das quais nós temos vivido. Esse ano foi um ano muito difícil. É um ano de escuridão, é um ano de trevas. É um ano que você percebe quantas limitações existiram, quantas restrições em nossas vidas aconteceram. Restrições do simples abraço, de um simples beijo, de um simples pegar na mão de alguém, de poder estar conversando com alguém mais próximo, de modo íntimo. Isso não tem acontecido. E eu creio que isso faz mal, inclusive, para a nossa própria cabeça, para a nossa mente, para o nosso psique. E é então importante que a gente assuma essa realidade. Existe, é verdade. E nós também podemos falar Feliz Natal, mas olhando para esse contexto. Há um contexto de trevas, de escuridão, assim como os discípulos também estavam vivendo aquele momento com a vinda de Jesus Cristo. Quando os pastores estão no campo, eles percebem que é de noite. E o que acontece naquela noite? Eles estão vigiando porque os seus rebanhos, seus animais podiam ser atacados, seus animais podiam ser roubados, então havia uma necessidade de cuidado e, portanto, eles estavam cansados. Não é fácil ficar vigiando durante a noite, assim como também não é fácil ficar vigiando durante a pandemia, durante esta metáfora que eu estou dizendo que é a noite. Então, este primeiro ponto que eu quero ressaltar com você é a noite. Há momentos em nossa vida que se parecem noite, são momentos de trevas, momentos obscuros, momentos que nós não conseguimos enxergar com clareza e nitidez tudo o que está acontecendo. Assim é o mundo hoje, e de um modo especial nessa realidade que nós estamos vivendo. Há um texto na Bíblia que me veio na memória, que fala também de uma densa treva, que está em Êxodo, capítulo 10, versículo 21, e diz assim:
O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Que texto interessante, trevas tais que poderão ser apalpadas. Era tão escuro, a treva era tão densa, sem luz, sem iluminação nenhuma, que não se via absolutamente nada. E assim também os pastores no campo estão em trevas, sem luz, sem poder observar e avaliar toda a realidade a qual eles estão vivendo. Há um escritor, Fleming Hood, que escreve o seguinte: o advento sempre começa no escuro. Essa frase me chamou a atenção. O advento sempre começa no escuro. Deus se manifesta exatamente na realidade que nós vivemos. Deus se manifesta trazendo uma nova realidade, esperança e fé para nós dentro de um contexto obscuro, de um contexto de sem iluminação, trevas que estão ao nosso redor. É noite. E isso traz uma reflexão profunda para nós. Esse foi um ano que nós não pudemos fazer os nossos planos. Esse foi um ano que nós não tivemos um cotidiano normal. Esse foi um ano sem muita ação, porque muito do que aconteceu no mundo foi virtual. Esse foi um mundo sem liberdade. Esse foi um mundo em confinamento. Nós podemos perceber as consequências disso. Pessoas que foram levadas pela enfermidade, a crise econômica, a questão social, a questão de segurança e tantas outras coisas que nós podemos falar, o aumento de pessoas na linha de pobreza, pessoas passando fome, situações de trevas, situações de dor, situações de angústia, situações de tristeza, que a Bíblia muitas vezes usa a metáfora para a noite, para a escuridão. E assim sendo, nós percebemos que também os pastores, quando ouviram falar de Jesus, estavam à noite, estavam no escuro. Isso fala de uma realidade que nós vivemos e muitas vezes não aceitamos. Nós percebemos isso porque as pessoas não estão mais muitas vezes se cuidando e a pandemia ela se alastra pela falta da consciência da realidade a qual nós estamos vivendo. E isso também muitas vezes aconteceu para o próprio povo de Israel. É muito interessante o livro do profeta Joel, porque ele fala de uma peste de gafanhotos. Nós temos a peste de um vírus, mas Israel passou por uma peste de gafanhotos que também trouxe trevas, trouxe destruição, trouxe uma situação tal que nós podemos perceber o quanto é terrível quando isso traz e aparece diante da nossa realidade. Há um teólogo que eu gosto muito, se chama Eugene Peterson. Ele diz assim, sobre a questão do horrível, daquilo que vem, e ele está falando da pandemia, ele é uma pessoa contemporânea, ele diz assim: em certo sentido, a catástrofe não introduz nada de novo em nossas vidas, simplesmente expõe a realidade moral e espiritual que já existe, mas estava escondida sobre uma camada de rotina, autopreocupação e negócios como de costume. É muito interessante isso que ele diz, porque eu tenho ouvido várias pessoas falarem assim: agora vai emergir um mundo novo, um mundo diferente, um mundo de luz. A mesma coisa eu lembro quando ia mudar o século XX para o século XXI, né? Nós vamos entrar numa nova fase, o mundo vai ser diferente, os homens vão viver com mais harmonia, não teremos tantas guerras, não teremos isso, e nós percebemos que a realidade, como diz Eugene Peterson, continua sendo a mesma. Ou seja, a pandemia não vai nos fazer melhores. A pandemia não vai trazer luz para o mundo, ou uma nova espiritualidade, ou uma nova realidade. Mas o que então pode mudar isso? É exatamente o que o texto nos diz, que Jesus é revelado em meio às trevas,
Jesus é anunciado pelos anjos e pelo coral celeste na noite. É na noite, nas trevas, na escuridão, naquele ambiente tenebroso, terrível, destrutivo que este mundo tem, aparece e emerge a figura de Jesus. É nesse sentido bíblico que nós precisamos entender com clareza as realidades de Cristo, aquilo que Ele faz e nos adverte para perceber a sua grandeza e o seu maravilhoso amor para conosco. Feliz Natal em meio à pandemia, meu amado irmão. Feliz Natal, porque nós podemos olhar que o Senhor está irradiando, está demonstrando outra realidade para nós através dele. E é nesse sentido, então, que nós seguramos firmes na mão do Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos livrar de todo mal. Que Deus te abençoe assim e conceda graça e misericórdia e nos faça viver profundamente a verdade do Natal, mesmo em meio à noite. O ponto 2 que eu quero ressaltar com você é: nas trevas resplandeceu a luz. Nas trevas resplandeceu a luz. Aquela primeira noite de Natal criou um divisor de águas entre épocas de escuridão. A escuridão pré-manjedoura e a escuridão pós-manjedoura. Os pastores voltaram, diz Lucas 2:20, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto e que eram exatamente como haviam sido contadas. Glórias a Deus, aqueles pastores voltaram celebrando com alegria, com entusiasmo, com outra dimensão na sua vivência, na sua fé, na sua realidade, na sua existência. Eles não eram mais os mesmos. Eles tinham sido atingidos pela luz de Cristo, a manjedoura, aquela estrela que brilhou à noite no meio das trevas, iluminando e dando sentido, significado à vida daqueles homens. Homens que viviam sobre o Império Romano, pagando muitos impostos, sobrevivendo, passando dificuldades, sendo roubados, tendo que vigiar seus rebanhos. Tantas dificuldades eles viviam, mas ao encontrar Jesus, as suas vidas são marcadas por uma nova realidade. Não há quem encontre verdadeiramente aquela criança da manjedoura e não faça essa divisão. As trevas antes da manjedoura e as trevas depois da manjedoura. Essa é a realidade que Jesus quer fazer conosco em meio à pandemia. Essa é a realidade que eu e você devemos elaborar e buscar viver no nosso coração, na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com os outros, a dinâmica de um Deus que aparece em meio às trevas para nos dar luz. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós percebemos a grandeza de Deus, o poder de Deus e o significado maior do Natal. Não somente Jesus nasceu, mas nasceu um sentido, um significado, uma marca presente para nós, de modo que nós possamos verdadeiramente perceber aquilo que Deus estava fazendo em meio à noite escura que eles estavam ali. Aqueles pastores, depois que foram conhecer Jesus, que voltaram glorificando o nome de Jesus, que tiveram suas vidas marcadas, impactadas por Jesus, eles voltaram para a noite. Esse é um fato interessante, meu amado irmão, porque muitas vezes a gente ora assim, né? Senhor, quando essas trevas terminarão? Senhor, quando que a pandemia vai terminar? Senhor, quando que os meus problemas vão terminar? Quando que determinada circunstância vai terminar? Muitas vezes nós oramos assim, mas nós também temos que ver, através da dinâmica do Espírito Santo, da ação de Deus naqueles pastores, a visão de como eu vejo a luz de Cristo. Como que eu vejo a luz de Cristo em meio às tristezas, dificuldades, pandemias, as trevas, a falta de luz, a noite que se apresenta no meu caminho. Sempre teremos momentos de noite, sempre teremos momentos difíceis
E nós precisamos aprender também, como Israel fez, ensinado por Joel, assim como Deus ensina através de Jesus Cristo o seu nascimento prodigioso e maravilhoso, de que Ele é a luz do mundo, e Ele sendo a luz do mundo, este flash, essa marca, essa luz que brilha no meio das trevas, faz com que nós possamos perguntar: Senhor, onde está a Tua luz no meio dessas realidades? E quando mesmo vivendo a noite, nós podemos atravessá-la iluminados pela presença viva, verdadeira e redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque em vários momentos da Bíblia há essa marca entre a luz e as trevas, o dia e a noite. Façamos a obra de Deus enquanto ainda é dia, porque vai vir a noite. Nós precisamos ter essa realidade, né? O choro pode durar toda a noite, mas de manhã o sol irradia, volta a brilhar, então vem a alegria, como diz o Salmo de número 30. Nós temos essa realidade tão maravilhosa que aparece para nós. Há trevas, há noites, há dificuldades, mas também há luz, há vida, há resplendor da glória de Deus para nós. E nós podemos ver isso. Isso é tão maravilhoso que aparece inclusive na ressurreição de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aquela mulher havia chegado no lugar onde Jesus havia ressuscitado e ainda era trevas, havia escuridão, diz o texto. Ela não conseguiu interpretar, ela não conseguiu ver, ela não conseguiu enxergar. E muitas vezes nós, como crentes em Cristo, temos essa dificuldade em meio às trevas e apalpando, tentando conseguir olhar e perceber a realidade. Deus estende a sua mão e a sua luz e vem diante de nós trazer aquela palavra, Deus Criador, Deus que diz haja luz, e Ele quer que haja luz em nós e que nós possamos verdadeiramente brilhar, sentir a presença do Senhor como a luz do mundo, aquele que ilumina, que clareia, que mostra a nossa realidade a qual nós devemos viver. E eu desejo então, meu amado irmão, que você possa perceber que o Natal é o nascimento de Jesus, mas também agora, no que nós estamos vivendo, é o irradiar de Cristo. A luz do mundo, Cristo está brilhando para nós, fazendo com que os nossos caminhos, que as nossas situações, ainda que em meio às trevas e dificuldades, o Senhor ilumina as nossas vidas e nos dá clareza, nos dá desta dimensão tão maravilhosa que nós podemos viver em Cristo. Eu quero terminar esse segundo ponto com o Salmo 139, versículo 11 e 12, que diz assim: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que poesia maravilhosa falando sobre luz e trevas. Que poesia maravilhosa deste salmista que deposita a sua fé e sua confiança de que mesmo em meio à noite às trevas, o Senhor está brilhando, iluminando a nossa vida e o nosso caminho. Creia nisso e viva essa realidade, segurando firme nas mãos do Senhor, sabendo que Ele nos dá vida e vitória no seu nome santo. Eu quero então, meu amado irmão, encerrar esta mensagem de advento, de celebração, de prenúncio do Natal, um momento tão feliz, tão de significado para nós como cristãos, na nossa fé, na nossa vida. Para mim o Natal é algo tão especial, é algo tão fundamental, é algo tão celebrativo, tão de adoração e louvor a Deus, que nós não podemos deixar de viver esse momento de advento, percebendo que mesmo em meio às trevas o Senhor brilha e ilumina o seu povo e nos dá vida e vida em abundância. Muitas trevas ainda poderão vir sobre nós, muitas noites, assim também como o irradiar do dia,
que ilumina as nossas vidas, nos dando a novidade de vida a cada dia que amanhece. O sol que brilha forte, o sol, o astro-rei, que também é significado, sentido e metáfora do próprio Cristo. Aquele sol, o sol do amanhã, a estrela do amanhã, que brilha e dá a cada um de nós a oportunidade de ter um norte, de ter um significado, de ter uma visão clara e viva do que verdadeiramente Deus quer fazer em nós e através de nós. Isaías, capítulo 9, do verso 2 ao 7, é um texto belíssimo, conhecido para muitos, sobre também a anunciação do advento de Jesus Cristo. Diz o texto assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre o seu ombro, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse texto maravilhoso de Isaías, capítulo 9, começa exatamente no significado, no sentido da mensagem que nós trouxemos hoje. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Meu amado irmãos, o mundo vive em trevas. A pandemia simplesmente potencializa as realidades de trevas que nós já vivíamos. Mas em Cristo Jesus nós temos uma nova e outra realidade. A grande luz que se anuncia para nós como um raio de luz. Que Cristo possa iluminar nossa vida. Que este Natal difícil, Natal diferente, Natal de distância, Natal muito de noite, noite de trevas, sem tantas possibilidades, Natal de confinamento, Natal de distanciamento, que nós possamos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor fortaleça a nossa visão e nos ilumine para que verdadeiramente o Natal que nós tenhamos seja um Natal efusivo, irradiante, cheio de luz, um sol que brilha, a estrela da manhã que ilumina e irradia vida e salvação. Este é o prenúncio, esta é a manifestação de Jesus Cristo para aqueles pastores quando Jesus nasceu e para nós dentro dessa realidade de noite difícil que nós estamos vivendo também. Que o Senhor renove, que o Senhor ampare, que o Senhor fortaleça e principalmente que o Senhor brilhe na sua vida para a honra e glória do seu nome santo e bendito. Amém. História que nos altos
Irmãos, eu quero convidá-los agora a ter um momento de confissão dos nossos pecados. A confissão de pecados é algo que deve permanecer sempre em nossa vida como uma constância. A cada dia nós devemos buscar a santidade com Deus. E esse é o momento que nós fazemos coletivamente, orando pelo meu pecado, pelo seu pecado, pedindo que Deus nos abençoe e nos consagre, principalmente num momento tão especial, quando vamos compartilhar do pão e do cálice, na alegria, no prazer de saber que Jesus Cristo é a nossa vitória, é o nosso Redentor. Vamos orar assim, pedindo a Deus. Pai amado, nós oramos em Teu nome santo, pedindo a Deus que o Senhor nos leve, em primeiro lugar, a uma condição de arrependimento, Senhor. O arrependimento é este desejo de não mais fazer o erro que cometemos a cada dia diante de Ti e pedir que o Senhor, no Teu Santo Espírito, no Teu poder, nos ajude a vencer a toda tentação, a vencer toda aflição, a todo pecado que deseja habitar em nós. Senhor, que a confissão nos leve a um pleno arrependimento, que nós tenhamos tristeza por causa do nosso pecado. E essa tristeza, Senhor, nos leve profundamente a buscar a alegria do Espírito Santo de saber que em Cristo nós somos perdoados de nossos pecados. Senhor, nós não queremos que isso seja apenas uma prática, uma confissão litúrgica, mas seja, Senhor, uma realidade profunda do nosso viver e comunhão contigo. Nós queremos viver como um louvor à Tua glória, Senhor. E para isso nós buscamos em Ti o refúgio bem presente. O Senhor nos santifica, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica de todo pecado. Abençoa, Senhor, assim a minha vida, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, a todos que estão conosco neste momento de culto. Celebremos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. É em nome dele que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Irmãos, Jesus Cristo nos convidou a esse momento de comunhão. E o texto que nós usamos na nossa mensagem, um deles fala de Maria Madalena quando ela chegou no sepulcro e diz o texto que era escuridão, estava em trevas. E é esta a tônica, esta mensagem que nós tratamos hoje com a igreja sobre essa realidade da noite que nos visita e que mesmo em meio à noite o Senhor está cuidando de nós. Deus não retira a noite, mas Deus ilumina a noite. E é esse desejo que nós temos nesse momento de partilhar do pão e do cálice com a Igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine as nossas vidas, que o Natal tenha um tal significado, que irradie vida, brilhe em nós, e que esse momento seja tão especial como foi para os discípulos quando participaram com Jesus, ele dizendo: "Este é meu corpo, que é partido por vocês, façam isto em memória de mim." De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, para a remissão, para a retirada, para o perdão dos nossos pecados." Vamos comer, vamos celebrar, vamos nos alegrar na vida, na salvação, na luz de Cristo para as nossas vidas. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue para a remissão de pecados. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, mesmo em meio à pandemia, às dificuldades, a todo significado e metáforas de problemas que se apresentam como a noite fala na Bíblia. Nós temos a alegria de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. O Senhor brilha e brilha para nós. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de participar, mesmo em meio às dificuldades, desse momento de vida, de ressurreição e de alegria de termos Jesus Cristo como a luz do mundo, como a luz das nossas vidas, e que isso seja bênção para nós
e nós possamos, iluminados por Deus, brilhar também neste mundo que está na noite e nas trevas. Usa-nos assim, Senhor, como louvor à Tua glória. É o nosso desejo, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.